Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Descomplicando a Logística com a ConnexLog. Essa série que a gente está trazendo para vocês um pouco mais sobre os serviços que a ConnexLog presta e como a gente tem atendido a todos os nossos clientes de forma rápida, segura e eficiente. Meu nome é Juliano Silvestre, sou gerente comercial nacional da ConnexLog. E eu sou Rony Passos, CEO desta empresa de transporte multimodal. E no episódio de hoje vamos falar do transporte aéreo expresso. Então, para não perder nenhuma dessas novidades, nenhuma dessas informações valiosas que a gente está passando aqui, de o que fazer, como fazer, o que embarca, o que não embarca, não deixa de nos seguir tanto nas redes sociais quanto no nosso canal. Rony, hoje a gente está falando então sobre o modal de serviços, que a gente está nessa série, Primeiro falamos aí sobre fretamento, depois falamos aí sobre hotline, hoje falando então do serviço expresso, nessa escala de urgência, podemos falar assim, O fretamento é o extremo mais rápido e personalizado, o hotline ele também personalizado, mas ele não tem toda aquela performance 100% como dedicada, como aí o fretamento, e hoje falando do transporte expresso. Como é que funciona, Rony? Desde a parte operacional de coleta, entrega, desembaraço, escolha de tarifa, como é que funciona? Enfim, Júlio, todos os nossos serviços, eles são com ênfase no transporte emergencial, E o Aero Expresso não é diferente disso. Ele é um transporte também rápido, porém o foco são nos pequenos volumes, nas pequenas cargas. Quando diz o foco, desculpe te interromper, Rony, o foco devido à facilidade, agilidade, valor? Muito com foco na agilidade do transporte, As tarifas, junto às companhias, elas são menos agressivas devido ao tamanho das mercadorias. E no Aero Expresso a gente já tem um gap um pouco maior de prazo para poder trabalhar essa carga a nível nacional, como sempre, devido às grandes distâncias, enfim, a gente já falou inúmeras vezes aqui. Mas o transporte aéreo expresso ele tem um pouco mais esse viés de conseguir roteirizar uma coleta, roteirizar uma entrega, E em volumes pequenos a gente consegue. Excelente. Eu te fiz esse questionamento, muito devido a que o transporte expresso ele é voltado, ele tem uma agilidade maior, falando de pequenas volumetrias, mas não que haja o empecilho, de não poder carregar um grande volume nesse modal. Existem, claro, algumas limitações, porque por mais que seja a tarifa prioritária, eu não posso embarcar 5 toneladas no avião, porque não tem capacidade. A carga expressa, Júnior, o modal expresso que a gente opera, ele já é diferente do hotline, por exemplo, que o hotline a gente mitiga aquele problema de embarque, desembarque, 3 horas para embarcar, 3 horas para desembarcar. O Aero Expresso já entra dentro dessa modalidade. Carga, efetivamente carga, A gente está falando dessa questão do chegar na companhia com 3 horas de antecedência, passar pela fiscalização da Secretaria da Fazenda, mas ele passa por esses processos mais normais, digamos assim, da carga como na carga geral, Então, tu tem que chegar antes, tu tem que esperar a vinda do voo, tu tem que embarcar a carga, tem que desembarcar. Então, 3 horas para embarcar, 3 horas para desembarcar, Secretaria da Fazenda, internação, quando for o caso da internação, todo esse processo normal. Existem algumas malhas que a gente pode não utilizar a tarifa prioritária. Exato. Existem, isso é fato. A gente consegue ter hoje um conhecimento suficiente para, inclusive, ofertar para o cliente um parâmetro que a gente está falando do transporte expresso. A gente está dizendo de capital a capital em 24 horas. Exato. Na nossa linguagem, como o nosso dia, a gente respira essa questão de urgência, senso de urgência, emergencialidade, aí a gente está falando o quê? Para nós é um prazo muitas vezes tranquilo, que dá para ser embarcado dentro dos parâmetros normais, 24 horas, mas para o cliente, ou muitas vezes o pessoal que está nos assistindo, 24 horas é um negócio absurdo, Como é que eu vou transportar uma carga de Porto Alegre a Manaus em 24 horas? Isso ficam realmente as dúvidas. Então, ele exige realmente do nosso conhecimento, da nossa expertise em logística, para poder embarcar na hora certa, conforme os parâmetros corretos, Com o carro, se for em rota excelente, show de bola, eu consigo agregar valor para esse transporte, facilitando muitas vezes no preço, mas se for necessário,
a gente vai transportar e vai ser sincero 100% com o cliente. E a gente fala também, né, para nós é muito trivial a gente falar em 24 horas, e 24 horas para a maioria dos nossos clientes é um prazo extremamente longo, né, perto da rapidez que a gente consegue transpor essas localidades, né. Então no Expresso é exatamente sobre isso aí, é sobre a gente conseguir melhorar, né, melhorar questões de preço, questões de flexibilidade de rota, né, flexibilidade de voos. Ainda dentro da ConnexLog não existe um serviço completamente tranquilo, diga-se de passagem, né? Não é nada assim, pode levar 7, 8, 10 dias. Não tem esse prazo. Né? Os nossos serviços eles não contemplam esses prazos longos do transporte rodoviário. Não, justamente ele dá o foco e a expertise que a gente tem, né? Onde somos de fato bons e a gente foca muito nisso. A gente vai realmente transportar e ser sincero a ponto de dizer aquilo que nos tange, aquilo que realmente tem a ver com a nossa capacidade operacional, no sentido de isso aqui tá show de bola, perfeito, realmente, né, a gente vai conseguir transportar da forma mais eficaz possível, como também eu vou dizer para o cliente, onde muitas vezes eu tenho que transportar uma grande carga, uma volumetria que vai necessitar um prazo realmente urgente, e eu vou inclusive indicar. Cara, nesse modelo específico, nessa carga que tu está me dizendo, eu vou inclusive te indicar a seguinte empresa, o seguinte parceiro, né? Que vai poder te atender da forma mais eficaz possível, de acordo com a tua realidade. Com a tua necessidade. Mas quando há necessidade, conta comigo. Então, muitas vezes a gente tem esse ponto, né, de putz, nessa carga não vou ser mais competitivo, mas quando surgir a necessidade, conta comigo porque você é o melhor relacionado a prazo e preço. E nesse sentido que tu está falando dessa rapidez, né, que a gente se propõe a fazer, a gente faz com muita excelência, cabe também ressaltar os nossos parceiros estratégicos do Brasil, né? Não só as companhias aéreas são grandes parceiros estratégicos da ConnexLog, mas também os nossos representantes operacionais espalhados pelo Brasil, né? A gente já falou em outros episódios também da gama de empresas que tem, são mais de 300 empresas envolvidas em cada área do Brasil para atender, né, a demanda dos nossos clientes em qualquer um dos modais que a gente estiver operando, e no modelo Express entra dentro desse viés também, né? Todas as cargas da ConnexLog elas são transportadas na ponta, né? A gente fala em door to door, porta a porta, né? No Brasil a gente coleta no cliente e entrega na ponta, e essa carga que foi coletada na origem até o destino, ela está nas mãos da ConnexLog, da matriz, da filial, das filiais, ou dos parceiros estratégicos, dos parceiros operacionais que a gente tem lá, né? E vamos lá, para um parceiro estratégico fazer parte desse sistema ConnexLog, né? Desse ecossistema. O que ele precisa? Como que funciona? E como que eu vou validar se esse cara ele respira o mesmo ar que nós, né? Se ele tem esse senso de urgência com nós? Como é que funciona para, vamos supor, né? Eu, Júnior, opero aqui em Caxias do Sul, eu tenho transporte, tenho uma Fiorino e uma van e quero transportar para a ConnexLog. Como é que funciona? Nós temos um setor de inteligência operacional dentro da empresa que faz toda essa análise, né? E a gente está sempre em busca de parceiros operacionais para cumprir os prazos, porque muitas vezes, dentro de uma grande cidade ou de uma grande capital, não tem empresa suficiente para aquelas demandas. Então a gente está sempre em busca de algum parceiro que atenda alguma necessidade ou outra. Pode ser uma empresa de pequeno porte, médio porte, pode ser um microempresário que tenha uma Fiorino realmente. Na nossa filial de São Paulo nós usamos muito moto para fazer entregas mais rápidas, né? Então a gente tem um estudo dentro da empresa de qual o perfil adequado para esse tipo de operação, né? Excelente. Porque ele tem que passar por uma série de critérios administrativos, a análise operacional, a própria análise comercial, que tu sabe bem que a gente é muito criterioso com relação a isso, né, para poder atender o nosso cliente da forma satisfatória com que a gente está O cliente está contratando a ConnexLog. Exato. Então a gente tem que ter um crivo muito grande relacionado a quem pode, quem não pode, quem eu posso contar ou aquele que realmente não faz, né, que não respira esse ar aqui que a gente está comentando. Então eu toco nesse assunto porque o cliente ele tem que estar 100% ciente
de que muitas regiões que a gente opera de fato aí com agregados, né, com os nossos parceiros, que é independente, né? É a nossa bandeira, é a ConnexLog, é o nosso sistema, o rastreamento seguro, é tudo realmente voltado. E muitos desses parceiros operacionais têm inclusive treinamentos para usar o nosso sistema de transporte. A gente falou também com relação ao seguro das cargas, né? Toda a carga da ConnexLog ela é 100% segurada, né? Então a gente precisa homologar esses parceiros para poder fazer o transporte das cargas. Exato. Né? Tem todo um sistema envolvido, tem toda uma inteligência operacional por trás dessas operações. Né? Perfeito. E vamos lá, então, o Serviço Aéreo Expresso, ele comentou bastante, né, sabiamente aí falando relacionado a tanto tarifa quanto coleta, né, caso seja possível a gente roteirizar essa coleta, caso seja possível aproveitar realmente aí uma rota que eu já conheça, que mesmo numa tarifa mais em conta eu consigo embarcar em determinado voo, vai embarcar. Então, qual que é de via de regra, né? Via de regra para o nosso analista comercial, o cara que vai realmente montar uma proposta, o cara que vai poder te ofertar a melhor solução para aquele transporte, via de regra, inclusive como é que a gente usa, né? No manual lá, como é que funciona? A coleta, ela tem que ser dedicada. Esse é o primeiro ponto, né? Eu sei que já tem, eu acabei de fechar um transporte com um outro cliente, onde eu já sei que esse carro está indo para lá. Então eu vou dividir essa informação, eu posso ou não posso. Então, eu posso, tá tudo certo, tá tranquilo, eu roteirizo. Agora, caso seja uma carga crítica que não tenha nada a ver com o roteiro, com a rota, com o aeroporto, eu vou mandar um carro dedicado realmente para atingir aquela determinada... para dar essa prioridade, né? Esse é um dos grandes diferenciais, né, Júnior, da ConnexLog hoje, nessa abrangência nacional que a gente fala, são exatamente esses carros dedicados, né? É um carro que ele vai na tua empresa, busca a tua mercadoria e já faz o embarque. Direto. A gente fala muito no mercado nacional da capilarização das operações, né? Isso é um processo bem complexo de se fazer, porque, mais uma vez, um país continental do tamanho que é, e as localidades às vezes distantes, uma empresa, uma indústria em algum interior, né? Então a gente disponibilizar esse ecossistema de coletas e entregas para fazer é o que nos diferencia no mercado. É o que nos faz diferentes mesmo, exatamente, com ênfase na urgência. Porque independente, eu estou falando aqui do interior do estado do Pará, que vai ter uma pessoa lá disponível a partir do momento da solicitação para realmente fazer aquele tão embarque, né? E aí nos próximos episódios também a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a questão de capilarização, né? Que a gente tem um grande projeto aí que a gente está lançando agora em 2023, vai ficar um pouquinho de surpresa aí. E a grande maioria já sabe, mas os clientes novos vão acabar sabendo nos próximos episódios. Excelente, show de bola. Então, falando agora relacionado à escolha, né? Eu tenho, vamos lá, uma hipótese aqui. Eu tenho uma empresa que nunca contratei transporte aéreo, não conheço o que funciona, como que funciona, questão de prazo, urgência, nada. Mas surgiu uma necessidade, surgiu uma necessidade que dentro da minha programação normal de logística, com a empresa que eu atuo, né, nesse momento, ele não me atende. E é aí que surge a necessidade, né, Júnior? Quando os clientes chegam até nós, no começo, eles chegam oriundos do transporte rodoviário, né? A rota da transportadora dele não vai atender ele no prazo que ele necessita. Então ele já lembra... Por que a gente está tentando desmistificar essa questão aérea? Porque o transporte aéreo durante muito tempo no Brasil foi dito como um transporte extremamente caro, né? E não é bem assim. Eu costumo dizer, o que é caro para ti quando tu está na fila de uma cirurgia, né? Sim, e os nossos clientes, eles estão nessa fila, às vezes, da urgência. Os clientes, eles chegam até nós muito por essa questão do transporte convencional dele não atende. Não atende na rota, não atende no prazo, e aí eles lembram, a gente fala em transporte aéreo, mas o nosso slogan é o transporte multimodal, por causa dessa diversidade de transporte. Sim, coletar com carro próprio, roteirizar, não roteirizar, carro dedicado, não carro dedicado, aéreo, muitas vezes um carro dedicado de um município para outro, né? Não é só o aéreo que faz isso, o transporte, o rodoviário dedicado daquele carro também atende a necessidade do cliente. Sim. Então ele chega até nós com essa necessidade de urgência.
e ele pensa, bom, eu fiz os meus contatos aqui e não consegui encontrar uma solução. Aí a gente entra na jogada para ajudar a atender essa demanda e esse prazo no momento. A resolver. A resolver de uma forma eficaz. O que eu acho bem importante trazer para esse primeiro momento relacionado a esse tipo de serviço é que normalmente o cliente de fato nos procura quando o meu operador, aquele transportador que normalmente já trabalha comigo, que eu já tenho contrato, tudo certo, sei lá, prospectei um novo cliente no interior do Pará que não tem rota para isso, aí me aciona. Então, num primeiro momento, realmente a gente vai olhar para aquela carga, para aquele transporte em específico. Mas a partir do momento que eu vou conhecendo a demanda, conhecendo o tipo de carga, conhecendo a volumetria, aí de fato começa o trabalho com a Nexlog em si, que é eu poder te sugerir melhorias, Soluções, te sugerir soluções, é poder te entregar realmente uma solução com previsibilidade para te economizar dinheiro e realmente poder fazer girar a tua fábrica de uma forma mais orgânica. A gente também vai se conhecendo, né, Júnior? A gente sempre fala que a gente vai interagindo com o cliente, vai se conhecendo, vai conhecendo as necessidades. Exato. A gente tem um time de especialistas muito focado no cliente, né? Entender realmente a necessidade dele. Mais uma vez, a gente não quer trazer mais problema para ele. Exato. Ele já está com um problema. Ele já tem um problema e a gente quer solucionar ele. E esse relacionamento nos faz entender melhor o que de fato ele precisa. Às vezes ele nem está enxergando o que ele precisa naquele momento. Né? Ou ele acredita que seja caro, ou ele acredita que seja muito demorado. E muitas vezes não é por essas conexões que a gente tem. Né? Nós temos conexões com as capitais, temos conexões com algumas cidades importantes do Brasil, né? Alguns polos industriais, metal mecânico, do próprio agro, né, que a gente está se inserindo bastante agora. Então, é isso que nos faz diferentes, né, no mercado e vamos tentando desmistificar essa coisa de um bicho de sete cabeças. Não, perfeito. E acredito também que devido à nossa expertise de mercado que a gente já vem ganhando, tem bastante processo ou bastante situações que a gente vem participando de uma grande companhia, onde a gente consegue, através deles, entender um determinado padrão e aplicar para aquele pequeno também. Né? Porque a mesma necessidade, muitas vezes, o meu fluxo produtivo é tão grande que acaba ocorrendo algumas situações da peça quebrou, ou eu não tinha material suficiente, não tinha matéria-prima de fato, ou uma pedra, enfim, a gente fala isso na questão da rota, né? Um transporte rodoviário tradicional, ele vai fazer essa rota de coleta num cliente específico, numa cervejaria como tu citaste. Se ele já passou para fazer essa coleta e surgiu uma necessidade no meio do caminho, ele não consegue mais voltar. Né? Muitas vezes esse caminhão já foi e já está na estrada. Até com rota programada. Até com rota programada, com N situações. Né? Muitas vezes as empresas também têm contratos de exclusividade daquilo ali, mas não tem como voltar. Então é nesse meio de caminho que entra o Aeroexpresso, por exemplo, né? que soluciona esse problema de forma mais eficaz. Perfeito. Digamos assim. Tocou num ponto bem importante, toda essa experiência que a gente tem, toda essa expertise que a gente tem nas grandes corporações brasileiras, a gente acaba levando para o nosso cliente de menor porte, né? Mostrando para ele que aquele problema que ele que ele tem no momento, a gente já solucionou em algum outro ponto, em algum momento. E não é tão difícil quanto parece, né? No primeiro momento pode parecer um grande problema, mas nos contatando e a gente entendendo direitinho como pode ajudar, a gente certamente vai ter uma solução logística para atender ele. Né? Inclusive padrões, né? Hoje, graças ao nosso sistema muito eficiente relacionado a isso, a gente, a cada cotação que um determinado cliente faz, a gente consegue acompanhar o caso de forma cirúrgica. Né? Por quê? Para a gente determinar realmente esses padrões. A partir do momento que eu entendo que um determinado cliente ele me manda carga num dia da semana específico, num fornecedor específico, o próprio sistema já vai me trazer uma solução para trazer para aquele cliente. Então, a partir do momento que eu deixo de sentar na cadeira do transporte aéreo emergencial somente nos casos onde ocorreu algum erro, eu começo a entrar na cadeira da solução. Né, realmente poder proporcionar ao cliente algum modelo de negócio ou alguma inteligência logística por trás realmente da operação dele que vai fazer com que realmente ele tenha aquele estalo, putz, como é que eu não pensei nisso antes? E um dos grandes diferenciais, né, Júnior, é essa questão do sistema, né, da tecnologia da informação como
como base para nós sempre foi, e agora mais do que nunca, a gente também está se valendo da inteligência artificial para solucionar cada vez mais os problemas, né? O cliente às vezes nem sabe, mas a carga dele está sendo analisada o tempo todo, né? Pelo nosso sistema, pelos nossos especialistas, para tentar trazer uma maior eficácia no processo dele, né? Às vezes a gente tem relatos também de clientes que nos agradecem porque eles não tinham pensado naquilo, né? E a gente, como especialista, vai e traz uma solução melhor, mais eficiente, mais barata, né? Para solucionar aquele problema de forma satisfatória. É a nossa rotina sobre urgência, né? Só que aí que está um grande ponto também, que é bastante importante aqui a gente falar, sobre a urgência de uma pessoa que está respirando essa emergencialidade 24 horas por dia é diferente da urgência de uma pessoa que não existe uma programação de cargas urgentes, tu entende? O que eu quero dizer com isso? Uma coisa, eu, Júnior, trabalho a vida inteira com transporte fracionado de cargas, por exemplo, onde existe uma previsibilidade de tanto entregas produto final, quanto entrada de matéria-prima, ou peças, algo do gênero. Então, existe uma realidade para essa pessoa, onde muitas vezes, por exemplo, do Rio Grande do Sul a São Paulo, estou falando aí de 48 horas, 72 horas, e eu falar que eu consigo te entregar em 24 horas num preço extremamente competitivo, muitas vezes 5% mais caro, 10% mais caro, a gente deixa de olhar para aquela situação específica e começa a olhar 100% para toda a logística do cara. Porque se eu consigo te entregar com 10% mais caro um determinado transporte, mas eu consigo te provar, te mostrar que esses 10% vai te trazer 20%, 30% de ganho para o teu cliente final relacionado a toda a programação logística, teu controle de estoque ou até mesmo o produto entregue para o teu cliente, a gente eleva o nível. Então, caro é relacionado muito à entrega, né? Como é que eu vou dizer se o produto está caro ou está barato? Relacionado à entrega. Se esse produto da necessidade. Então é muito importante, eu vejo que toda vez que a gente vai bater na porta de um novo cliente em potencial, a gente desmistificar muito isso, né? Eu poder te mostrar, no mínimo em uma oportunidade, do que aquilo que a gente vai fazer de novo vai te trazer um ganho muito maior depois no teu linha final, no teu ponto final, muitas vezes até lá na conta de precificação do teu determinado produto, trabalhando e trazendo realmente essa tecnologia embarcada aí no teu produto, para a tua empresa, sabe? Perfeito. Então, excelente, Rony. Falamos muito sobre transporte aéreo express. Mais uma vez, tentando desmistificar a logística nacional. Exatamente. Então, esse é o nosso foco. Esse é o nosso foco e vamos lá. A gente está falando aí de um modal de serviço comumente trabalhado, comumente utilizado. Então, para deixar a mensagem aqui de que é muito importante poder estar aberto a oportunidades, estar aberto a novas possibilidades, a novos modais, entender o que o mercado hoje está operando, né, para a gente poder também, junto contigo, te ajudar na tua logística, né? A gente se posiciona não só como operador de transporte, mas sim junto contigo, trabalhando para uma melhor produção, uma melhor produtividade. Agradeço, pessoal, novamente a todo mundo que pôde nos acompanhar até o momento, seja ele por qual canal, seja YouTube, seja pelo Spotify, canais de tanto audição quanto de visão aí no YouTube, né? Fico aqui disposto a poder ajudar e auxiliar em qualquer dúvida que tenha ficado relacionada a esse tipo de serviço, a esse modal de transporte aéreo. Deixe aí nos comentários um pouco mais o que você achou, se tem alguma sugestão, para nós também é muito importante, tanto relacionada a conteúdo ou se tem alguma opinião a mais relacionada a esse tipo de produto, esse modelo, né, esse modal de transporte. Seremos 100% felizes aí podendo responder vocês em todas as questões que aparecerem. Muito obrigado por mais esse episódio. Até logo. Até logo.